Bem-vindos à Escola de Fundamentos, e a gente está nesse curso falando sobre o presente da salvação. Na aula passada, a gente falou sobre nós sermos herdeiros de Deus, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e ele se tornou herdeiro de Deus e nós co-herdeiros com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre essa grande troca. O que aconteceu no passado? O que aconteceu quando nós aceitamos Jesus? Vamos começar aqui destrinchando isso para que você entenda da onde você saiu, para onde você entrou, para onde você foi. Que realidade é a realidade que nós vivemos hoje. Eu quero começar com 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e verso 22, dizendo assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tudo começa quando Adão foi criado, você já sabe disso, a imagem e semelhança de Deus, mas Adão escolhe pecar. Adão escolhe abandonar o caminho que ele estava vivendo. E eu quero que você entenda que Adão, ele era um representante da raça humana. Foi o primeiro homem a ser criado. A partir dele, outros viriam. E por conta disso, o pecado de Adão se torna um pecado tão relevante para a raça humana. Adão, então, era representante de Cristo e ele transmite toda essa natureza de pecado, porque a Bíblia fala que Adão era filho de Deus. Se você for lá na genealogia de Lucas, você vai ver que Adão era filho de Deus, era considerado filho de Deus, tinha a natureza de Deus nele, foi criado à imagem e semelhança, mas com o pecado desfigurou Adão desde a sua natureza. E a partir de Adão, ele passa isso para todos os seus descendentes, chegando até em mim e você. Então, Adão era o nosso ancestral, Adão era o nosso representante. E aí, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, vai falar algo interessante. Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Falando que Adão, ele não tinha vida em si mesmo. Ele recebeu a vida de Deus antes do pecado. E quando veio o pecado, desfigurou essa vida, o relacionamento com Deus, o relacionamento com sua esposa, o relacionamento com seus filhos, o relacionamento entre os seus filhos, tudo foi desfigurado por conta do pecado. E aí, quando Jesus vem e quando ele morre na cruz do Calvário, e aqui está algo muito poderoso para mim e para você, ele não lida só com as consequências desse pecado, ele lida com a nossa ancestralidade. Ou seja, ele lida com o problema desde Adão. Ele lida com uma natureza que foi passada desde o pecado de Adão para a humanidade. Tão poderosa é a obra da cruz. E eu quero que você entenda isso, porque quando Jesus morre na cruz do Calvário e você aceita o sacrifício dele, a sua conexão com o primeiro Adão, no tocante à natureza que ele passou para mim e para você, é cortada. Porque a Bíblia fala que aquele que nasce de novo, nasce de Deus. Olha só que interessante. Nós ainda somos seres humanos, não duvide disso, mas no ponto de vista espiritual, nós não estamos mais atrelados à natureza adâmica. Nós não estamos mais atrelados àquele pecado original por natureza. A partir de Jesus, aceitando o sacrifício dele, fazendo de Jesus o nosso Senhor, nós estamos ligados agora totalmente a Deus. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, trazendo essa questão espiritual. Eu quero que você entenda isso. Nós estamos falando de coisas espirituais. Então, Adão era um ser vivente, mas olha só, a Bíblia continua dizendo, mas o último Adão é um espírito vivificante. O que aquele primeiro Adão ele perdeu, não podia ser consertado. O ser humano, ele não pode ser consertado. Ele precisa ser refeito. Foi aí que Nicodemos não entendeu. Quando Jesus, em João capítulo 3, vira para ele e fala, é necessário nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Porque você corta o link espiritual com o pecado de Adão. E você se liga agora a Deus, totalmente a Deus. E Nicodemos não estava entendendo isso. Como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Falou, Nicodemos, você não está entendendo.
O que é espírito é espírito. Quem nasce do espírito é espírito. Mais para frente, João capítulo 4, quando ele encontra com aquela mulher samaritana, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão como? Em espírito, um espírito vivo, um espírito conectado a Deus. Então eu quero que você entenda nessa lição que quando você aceita Jesus, o seu laço espiritual com o pecado de Adão é quebrado. Por quê? Porque como o primeiro Adão era um representante da raça humana, Jesus veio para trocar essa representação. Jesus veio para oferecer algo do Pai para mim e para você, dizendo, existe agora um novo representante espiritual para você. E esse representante é Jesus. Quando a gente aceita Jesus no nosso coração, nós estamos aceitando não somente Ele como nosso Salvador, não somente Ele como Senhor da nossa vida, para cuidar de nós estamos recebendo Jesus como nosso representante. Tudo agora vai ser feito através de Jesus, através da natureza dele, através do coração dele, da vontade dele. Essa é a troca maravilhosa. Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário para se tornar o meu e o teu substituto. Não somente isso, como a gente já viu, o nosso representante. Então toda a sua ascendência de Adão e tudo aquilo que culminou da sua ascendência de Adão, todo o pecado que veio de Adão, tudo que foi herdado de Adão, todo pecado, toda mazela, toda enfermidade, morte espiritual, pobreza espiritual, foi cortado. Em Cristo Jesus, você tem uma nova vida. Em Cristo Jesus, a morte espiritual ficou para trás. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, 17, vai dizer que tudo foi feito novo. Você entende agora por que tudo foi feito novo? Tudo foi feito novo porque o link com Adão foi cortado. E agora nós nascemos de novo e nascemos de novo em Cristo Jesus, gente. Eu e você temos agora uma conexão direta com Deus através de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47, vai nos dizer, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Mas Cristo não permaneceu na sepultura, gente. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, eu e você ressuscitamos com ele. Lembra que nós estamos falando que Jesus é o nosso representante. E como ele é o nosso representante, quando ele morreu, nós estávamos sendo representados. Quando ele ressuscitou, nós estávamos sendo representados com ele. Então a sua vida não está numa vida de morte, a sua vida está numa vida de ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu quero conhecer a ele o poder da sua ressurreição. Porque é a partir da ressurreição que nós experimentamos uma nova vida. Na morte de Jesus, nós experimentamos esse corte com a ligação com Adão. Agora, na ressurreição de Jesus, nós participamos de uma nova vida. E eu quero que você entenda, essa é a grande troca que Jesus faz na cruz do Calvário. Esse é o grande posicionamento que eu e você temos na cruz do Calvário. Um posicionamento de vida, porque Ele nos deu vida eternamente. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, verso 6, diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a minha e a sua posição. Nós vamos desfrutar dessa nova vida com Jesus, ainda aqui na terra, sabendo que nós não estamos mais ligados com a morte espiritual de Adão. Nós estamos ligados agora com a vida e vida sobrenatural de Jesus. Aliás, ele disse isso em João capítulo 10, no verso 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.